Há um segredo que atravessa os séculos, escondido nas palavras de mestres espirituais e revelado de forma prática por homens que desafiaram a lógica do mundo. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes, orando, crede que já o recebestes, e assim será convosco." Muitos leram essa frase, poucos compreenderam sua profundidade. A maioria interpreta como uma promessa vaga, mas na verdade é uma chave, uma lei invisível que rege o espírito humano e molda o universo ao seu redor. Essa chave não é para os distraídos, não é para os que apenas repetem palavras mecânicas, mas para aqueles que ousam acreditar antes de ver. Ele não estava falando de súplicas desesperadas feitas de joelhos, mas de uma oração criadora, uma declaração viva que nasce do espírito convicto, da mente disciplinada e do coração que já agradece antes de receber. O que Jesus revelou é uma ciência da fé, e o que Napoleon Hill percebeu é que essa ciência poderia ser aplicada em qualquer área da vida: negócios, saúde, relacionamentos, destino. Napoleon Hill chamou essa prática de autossugestão. Ele estudou Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros gigantes de sua época e encontrou um padrão comum. Todos declaravam seus desejos com uma convicção tão inabalável que suas mentes começaram a trabalhar como se aquilo já fosse real. Eles não pediam por acaso, eles afirmavam com clareza, repetiam com constância, agiam como se fosse inevitável, e o invisível se curvava diante deles, porque a fé, quando se torna ação, é a força mais poderosa da existência. E agora eu pergunto a você: quantas vezes suas orações foram palavras lançadas ao vento, carregadas de medo e dúvida? Quantas vezes você se levantou do joelho inseguro, imaginando se Deus realmente te ouviu? Essa não é a oração que cria. Essa é a oração que trava, que paralisa, que mantém você no mesmo lugar. A verdadeira oração é diferente. Ela não implora, ela declara. Não suplica, ela age. Não espera, ela já se move. Essa é a oração secreta, aquela que une fé, emoção e disciplina mental em uma só direção. A Bíblia chama isso de acreditar sem duvidar, e Napoleon Hill chamou de programar o subconsciente até que ele obedeça ao espírito. É o mesmo princípio com duas linguagens diferentes, a linguagem divina e a linguagem da mente. Quando elas se encontram, a realidade se curva. Imagine por um instante que dentro de você existe uma central de comando invisível, um altar secreto onde cada pensamento é gravado como uma ordem e enviado para o universo. Esse altar é o seu subconsciente, e ele não distingue entre verdade e mentira, entre esperança e desespero. Ele apenas obedece ao que você grava com emoção e repetição. É por isso que milhões de pessoas passam a vida aprisionadas em realidades que não escolheram. Elas alimentam a mente com frases de derrota, com imagens de fracasso, com sentimentos de medo, e o subconsciente transforma tudo isso em fatos concretos. A oração secreta não é apenas uma repetição verbal, mas uma forma de reprogramar esse altar interno, de plantar sementes novas em um terreno que antes só conhecia ervas daninhas. Quando Napoleon Hill escreveu sobre o desejo ardente, ele estava descrevendo esse estado em que a mente é tomada por uma visão tão clara e intensa que nada consegue apagá-la. Ele contou a história de Edwin C. Barnes, um homem comum que decidiu trabalhar com Thomas Edison. Barnes não tinha dinheiro, não tinha diploma, não tinha conexões, mas possuía uma certeza inabalável. Ele repetia para si mesmo, noite após noite, que seria sócio de Edison. Não importava se o mundo zombava, não importava se parecia impossível, porque dentro de sua mente essa realidade já existia. Quando finalmente conseguiu uma oportunidade, não era um acaso. Era a colheita de uma oração secreta cultivada em silêncio. Essa prática não é mágica, é ciência espiritual.
Você planta a imagem do que deseja, rega com a emoção da gratidão antecipada, fortalece com a disciplina da repetição e então age com a confiança de quem já possui o que pediu. O mundo externo começa a se alinhar porque sua mente se torna magnética, seletiva, criativa. Você enxerga oportunidades que antes passavam despercebidas, atrai pessoas que vibram na mesma frequência, rejeita distrações que roubariam seu foco. É como se todo o universo se organizasse para cumprir a ordem que você mesmo decretou em sua mente. Por isso, nunca subestime o poder das palavras que você repete. A cada manhã, ao acordar, sua mente está mais receptiva, como um campo fértil, pronto para receber sementes. Se nesse momento você declara, minha vida é fracasso, essa será a colheita. Mas, se nesse mesmo instante você afirmar com convicção, eu já possuo a vitória que busco, agradeço porque está feito, então a engrenagem interna começa a girar em outra direção. Essa é a oração secreta, a mesma que Jesus ensinou e que Napoleon Hill traduziu em termos práticos. Não é religião, não é superstição, é lei universal. O maior erro que a maioria comete é orar com os lábios e duvidar com o coração. Repetem palavras, mas no fundo carregam incerteza, e essa contradição destrói qualquer força criadora. A oração secreta exige uma fusão entre mente e emoção, uma convicção que não admite retorno. É como queimar as pontes atrás de si. Você não deixa espaço para recuar, só para avançar. Napoleon Hill contou inúmeras vezes que Andrew Carnegie desafiava jovens a pensar em grande escala, a escrever seus objetivos no papel e repeti-los diariamente até que se tornassem uma obsessão construtiva. Esse ritual, simples em aparência, era uma forma prática da oração secreta. Carnegie acreditava que riqueza, antes de se manifestar em cifras, nascia como uma imagem mental fixada na consciência. Henry Ford não construiu seus impérios porque sabia de engenharia apenas, mas porque possuía uma visão inabalável. Quando todos diziam que era impossível produzir em massa um automóvel acessível, Ford já se comportava como se fosse inevitável. Essa certeza, reforçada por repetição e por fé, acabou dobrando o impossível. Você percebe a semelhança? Oração secreta é justamente isso, um estado interior que não dá espaço ao impossível. O que a maioria não entende é que dúvida também é oração. Cada vez que você imagina falhar, cada vez que repete frases como não consigo, não tenho sorte, nunca dá certo, está entregando ordens claras ao subconsciente. E ele, obediente, organiza sua realidade para confirmar essas crenças. Por isso muitos vivem como se estivessem amaldiçoados, quando na verdade são vítimas das próprias palavras e imagens mentais. A disciplina da oração secreta exige vigilância constante. É como proteger o portão de uma fortaleza. Você não permite que inimigos entrem. Da mesma forma, não pode deixar que pensamentos destrutivos tomem espaço no templo da mente. Napoleon Hill alertava que os pensamentos se transformam em coisas. Cada emoção, cada frase internalizada molda sua vida. Então pergunte-se, quais sementes você tem plantado em seu campo interior? São sementes de medo ou de confiança? São sementes de escassez ou de abundância? Jesus afirmou que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover montanhas. O grão é pequeno, mas contém vida. Assim é a oração secreta. Não precisa ser grandiosa em palavras, mas deve conter vida, energia, certeza. É essa chama invisível que transforma a imaginação em realidade. Quando cessam as vozes externas e você aprende a fechar as portas da distração, algo grandioso acontece. O espírito se manifesta com clareza. A mente, antes agitada pelo barulho do mundo, torna-se como um lago calmo, onde a luz da verdade pode ser refletida sem distorções. É nesse ponto
que você compreende que não precisa correr atrás de nada, porque aquilo que é seu, pela lei divina e pela ordem natural, já está em movimento para chegar até você. A ansiedade, que aprisiona milhões, deixa de ser sua companheira. O medo, que domina corações frágeis, já não tem espaço em sua alma. Esse silêncio não é ausência, é plenitude. É nele que se revela o verdadeiro poder do Criador operando dentro de você. E é nele que a sabedoria dos grandes mestres de Salomão a Rio se confirma com a mesma voz. Tudo já existe em potencial. Basta que você creia e haja em sintonia com essa certeza. Agora, você sabe que não há forças externas capazes de limitar alguém que descobriu sua própria fortaleza interior. O caminho não está fora, mas dentro. A cada dia em que você pratica essa disciplina mental, torna-se impossível ser dominado pelo caos, pela dúvida ou pela ilusão. O Senhor é seu guia, e Napoleon Hill nos recorda que a mente é a chave que abre todas as portas. Diante disso, só resta uma escolha: levantar-se, assumir a autoridade sobre si mesmo e viver como alguém que já venceu. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe sua inscrição no canal. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Esta é a sua hora de transformar pensamento em ação e fé em realidade. Que a paz de Deus habite em você e que a chama da determinação nunca se apague no seu espírito.